Salve galera, começando mais um episódio do nosso Incendiados Podcast. Nosso convidado de hoje tem uma vida que vai te ensinar muito. Ele ama as escrituras e tem muito prazer em ensiná-las. Vem comigo nessa? Bora! É isso aí, galera. Começamos. Nosso convidado de hoje, Pastor Alberto. Tamo junto. Tamo junto, é um prazer te ter aqui nessa mesa. Bora conversar. Deixa eu te falar um negócio, você que chegou aqui. Deixa o seu like nesse vídeo, comenta, compartilha e fica ligado nessa história porque vai transformar a sua vida. E aí, pastor, tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Prazer aí estar aqui na sua Glória a casa, aí, esse programa maravilhoso aí que está no ar aí. Espero não, tenho certeza que está sendo edificante para muitas pessoas. Com certeza, com certeza. Isso é bacana. Deus, através da sua vida aqui, vai tocar muitas e muitas vidas. Se Deus quiser. Amém. E aí, como é que foi o dia? Tudo em paz? Tudo em paz, trabalhei bastante, né? Minha área de trabalho é a área da metalurgia, né? E lá o chicote estrala mesmo. Eu quase fui metalúrgico, sabe? Graças a Deus que quase. Quase. Meu pai trabalhava com eletrosão. Aí eu comecei, estudei no Senai até, aí entrei na engenharia mecânica, mas depois eu desisti. Eu acho que você fez uma boa escolha, está bem depreciado. Apesar que tem coisa bacana, tecnologia, né? Não, tem muita coisa legal. Mas é assim, questão de salário tá ruimzinho. Já foi bom. Década de 70. Era o top das profissões. Aí tá bem que na época certa eu corri, então. Na época certa não deu tempo de correr. Ainda bem. É isso aí. Deus provê também. Deus provê, sempre. Não mais, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Amém. Para começar, né, pastor, como sempre, a pergunta de praxe é, hoje nós conhecemos qual é o intuito desse programa, né? A galera conhece o pastor Alberto, o pastor Alberto pregando lá, dando estudo bíblico, falar o pastor Alberto. Mas da onde o pastor Alberto veio? Qual é a história do pastor Alberto? Onde começou? Quando conheceu esse Jesus que a gente fala e ensina hoje? Como é que foi essa história? Então, minha história de contato com o Evangelho é antiga, né? Eu já estou na estrada faz tempo, né? Eu já estou aí com 56 anos de vida e eu conheço o Evangelho há 54 anos. 2 anos de idade? Assim. Acho que foi o mais novo a se converter aqui no podcast. Então, meus pais, eles se converteram em 1969. Eu nasci em 67. Eles se converteram na Igreja Batista Bíblica de Cidade Ademar. E foi bem interessante essa história da conversão dos meus pais, porque minha mãe era católica praticante, ortodoxa. Ela rezava os terços em latim. Terço, rosário. Ainda fazia em latim. E a gente, né, depois de muito tempo já, depois de grande, a gente queria saber de alguma coisa assim, falava assim, mãe, reza aí uma Ave Maria em latim. Ela ia lá e largava o verbo, né? Então, mas foi assim, minha mãe católica ortodoxa, meu pai era católico também, porém na família dele já tinha alguns tios dele que eles eram cristãos. Meu pai é do interior de São Paulo, da cidade de Agudos, e minha mãe do Piauí, né, nordeste do Brasil, na cidade de Bocaina. E ela teve uma vida sofrida lá, né? Ela nasceu por volta dos anos 33 e depois, muito jovem, casou, né? E aí ela teve um filho, esse filho faleceu, e aí o marido dela abandonou ela, e ela ficou só. E naquela época, uma mulher abandonada pelo esposo era mal vista pela sociedade, né? E ali ela tocando a vida dela, e ela contou pra gente, ela contava essa história pra gente, de que uma vez ela estava numa roça lá, carpinando, e era um dia que estava muito triste, né, por conta de tudo que tinha acontecido. E ela disse que ajoelhou no chão, disse que não sabia nada desse negócio de orar, né? Ela tinha uma reza, né? Ela disse que ela pediu para Deus, para que Deus tirasse ela daquele lugar e arrumasse um esposo para ela, né? E aí passaram-se alguns anos, Deus
cumpriu isso na vida da minha mãe. Minha mãe veio para São Paulo e 2 anos depois que esteve em São Paulo, conheceu meu pai numa indústria que eles trabalhavam, indústria têxtil em Santo Amaro, a Calfate. Lá eles se conheceram, casaram e aí nasceu o Acácio, meu irmão mais novo, o mais velho, né? Meu irmão mais velho. E aí teve um probleminha com ele, o médico praticamente falou assim, olha, não sei se a gente vai conseguir salvar esse garoto, ele está muito doente. E aí minha mãe, em acordo com meu pai, falou assim, vamos fazer um outro, aí você vai morrer e tal. E aí o Acácio não morre e nasce eu. Ficou os dois. Ficou nós dois. E aí tem a história, meu pai falou assim, vou colocar o nome dele de Alberto também, né? Que meu pai chamava Alberto. Porque quando eu deixar de viver, o Alberto vai assumir a responsabilidade da família. E assim foi. Só que aí minha mãe era muito avessa ao evangelho, meu pai já era mais, né, ele já aceitava melhor, mais aberto, eu já vinha de família, a família dele já tinha alguns cristãos. Mas minha mãe não aceitava de jeito nenhum, ela era, falou assim, crente vai pro céu da boca da onça, né? É meio bruto. Né? Nordestino, né? Risca a faca. Nada contra os nordestinos, eu amo, é um povo muito aconchegante, é um povo bacana. E aí, e foi assim, aí meu pai queria ser cristão, meu pai queria aceitar Jesus, queria servir ao Senhor. Minha mãe falou assim, se você for para a religião dos crentes, eu te abandono e levo as crianças embora. E aí meu pai ficou nessa sinuca, né? Mas aí tinha um senhor que trabalhava com ele, falou assim, não se preocupa não, nós vamos estar orando, tá? E Deus vai trabalhar no coração da sua esposa. E aí eles orando ali nos cultos que faziam na empresa, no horário do almoço, aí tinha um vizinho nosso que era da Igreja Batista Bíblica. Aí convidou minha mãe e falou assim, olha, a senhora não quer ir na igreja, não? Vai um pastor dos Estados Unidos pregar lá, né? Aí minha mãe falou assim, dos Estados Unidos? Eu falei assim, dos Estados Unidos. Pastor Jorge Simpson, uma coisa assim. Aí minha mãe falou assim, eu não conheço ninguém dos Estados Unidos, eu vou lá para conhecer um americano, né? Isso aí por volta da década de 69, 1969. Ele se converteu em 69, foi em 69. Aí disse que chegou lá, o pastor, na ministração dele, ele falando em inglês, o pastor Josué traduzindo. E aí a mensagem foi impactante. Quando fizeram apelo, minha mãe disse que levantou as 2 mãos, saltou e chorando, se lançou no altar. Aí depois desse dia para cá, minha mãe se converteu, e aí ficou aquele crente, o crente mesmo, né? Crente raiz, crente até o futuro, fala. E foi assim, nós crescemos nesse ambiente de cristão, desde muito pequeno. E ficamos na Igreja Batista até mais ou menos uns 7, 8 anos. Aí meus pais saíram da Igreja Batista, foram para a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus Madureira, na época, né? Na Vila Riete, região de Campo Grande, Santo Amaro. E ficamos lá por bastante tempo. Aí lá eu me batizei, lá eu tive um contato melhor com a palavra, que já começava a entender melhor. Né? Aí tinha as escolas bíblicas, né? Aí tinha o coral, a gente já começamos a cantar no coral. Aí tinha uma orquestra, eu fui aprender música, só que não deu certo. Não deu certo, não. Música, olha, eu comecei a aprender, assim, o que precisava, vamos supor, tá precisando de um trombone, então o pessoal vai aprender trombone, né? E eu fui aprender trombone, né? Aí tava lá, não saía nada do trombone, aí o maestro falou assim, então vamos tentar o trompete. O trompete é aquele, parece uma corneta, tal. Aí vai no trompete, não vira também. Eu falei assim, sabe uma coisa, deixa a música pra lá, deixa pra lá. Aí fiquei só no coral mesmo, né? E assim foi a nossa vida. E depois fiquei na Igreja Assembleia de Deus até os 17 anos de idade. 17, 18 anos mais ou menos. Aí foi quando eu fui para a Força Aérea, né? Eu fui prestar o serviço militar. Nossa, eu servi no 4º Comando Aéreo aqui no Cambuci, né? Só que aí assim, foi legal com uma parte, mas na outra não foi, porque aí eu saí da igreja.
seu tempo fica resumido, você fica mais tempo no quartel Do que em qualquer outro do que lugar. em qualquer outro lugar. E ali eu me afastei totalmente do Evangelho, totalmente mesmo. Eu abri mão de tudo, fui viver a vida no mundo e aí fiquei até por volta dos 30 anos de idade, esse tempo todo. 12 anos, né? Esse tempo todo. Mas uma coisa assim, Vini, eu creio quando Deus tem um propósito na vida da pessoa, a pessoa pode correr para onde ele quiser, o Senhor vai encontrar e vem de um jeito ou de outro, né? Ou vem numa boa ou vem arrastado, né? Eu vim arrastado. Como é que foi essa história? Então, aí esse tempo todo, né, que eu saí do Evangelho, saí da igreja, daí eu casei nesse tempo, né? Conheci a minha esposa, Maria Helena, né? Uma pessoa maravilhosa, né? Amo demais a minha amiga, né? E aí nós casamos e ela também já tinha tido contato com o Evangelho, né? A Igreja Batista lá no Jardim Selma, com as amigas dela, ela ia sempre nessa igreja. Mas assim, vivemos ali e tal, né? Meu pai sempre convidava a gente para ir na igreja, meu irmão, ele também estava desviado na época, voltou para uma igreja lá em Santo Amaro, aí a gente ia lá de vez em quando, mas sim, tipo sem compromisso para nenhum, visitar. né? Vai lá, vamos lá, vai ter uma festa, vamos lá, vamos, não estou fazendo nada mesmo, né? E aí a gente nessa pegada, né? Aí a gente ia lá na igreja Assembleia de Deus, lá no Taboão Zoológico, que era onde congregavam os namorados das minhas irmãs. Aí depois a gente ia na Igreja Batista, lá na Pauliceia, e pulando, né? Vai aqui, vai lá. Sua família toda era cristã, né? Todos cristãos. Né? E aí, só que aí chegou um momento que aí é aquele negócio, Deus me arrastou, né? Eu já estava aí com uns 30 anos de idade, mais ou menos. Eu entrei em um processo de enfermidade, né, na área psicológica. Eu tive o síndrome de pânico, foi terrível, né? Então, aquelas angústias, aquelas tristezas, né? Aí eu falei, pô, mas não tem motivo para eu estar triste, não tem isso, tá? Mas logicamente que tinha um motivo, eu estava distante do Senhor. A ausência de Jesus. Né? A ausência de Jesus causa tristeza nas pessoas, né? Então, aquele negócio, quando a gente fala assim, olha, o mundo pode te oferecer muitas fontes de alegria, mas essas fontes, elas são esgotadas, elas acabam. Agora, aquilo que emana de Deus é inesgotável, né? E é pura verdade, é pura verdade. E aí, eu ali, naquela derrota total, a vida totalmente desgraçada, assim, né? Tudo bem, estava bem com a família, meus filhos eram pequenininhos, eu tenho 3 filhos, né? A Sara, a Alexia e o Giovanni. Hoje eles são adultos, a Sara está com 31, a Alexia está com 28, o Giovanni 24. Tenho 3 netos também, né? Já é vovô, né? Então, já sou vovô. Mas aí, nessa época, a Maria Helena estava frequentando, tinha se reconciliado com o Senhor. Eu já tinha aceitado a Jesus lá atrás. Estava voltando. Eu já estava voltando também, estava frequentando a igreja O Mundo para Cristo, ali na Vila Joaniza, né? Pastor Francisco. A famosa igreja de Joaniza. Rua Pampulha 761, né? Se você estiver aí de bobeira, sem Deus no coração, pinga lá. Dá uma passada lá. Vai começar a visitar, porque eu falo direto, todo mundo que vem aqui fala dessa igreja. Ali é um berço, né? Então, aí ela estava lá, estava congregando lá já, acho que já tinha 1 ano mais ou menos, eu acho. E aí eu me reconciliei. Num dia que eu estava muito angustiado, meu pai falou assim, rapaz, vamos na igreja hoje comigo. Aí eu fui na igreja com ele, só que meu pai era presbítero da Igreja Assembleia de Deus, lá no Jardim São Carlos, né? Do Belém. E aí eu fui, naquela noite, foi uma noite decisiva para a minha vida. Tinha um pastor lá, não vou me recordar o nome dele. No final do culto, meu pai chegou e falou assim, vamos lá na frente, vamos para os pastores orar por você. E esse pastor, eu não vou lembrar o nome dele, mas era um senhor no rosto comprido,
Ele olhou bem assim no meu olho, assim, no fundo do meu olho, assim, né? Ele olhou, e ali ele falou um monte de coisas e mistérios ali, né? Eu não entendi nada, mas a minha alma compreendeu tudo. E ali eu me caí aos prantos, né? Aí oraram, me reconciliei com o Senhor. Aí eu falei, ei pai, eu vou chamar a Marilena para congregar aqui na Assembleia, né? Aí ele falou assim, não. Assim, você vai congregar lá onde sua esposa está. Ela falou assim, mas eu não conheço a igreja. Eu falei assim, não tem problema, o Deus de lá é o mesmo daqui. Você vai congregar junto com a sua esposa. Ela já está lá, então não tire de onde ela está. Eu fui congregar com a minha esposa, lá no Mundo para Cristo. Né? Cheguei lá, não conhecia ninguém. Né? E interessante, eu passava ali na Panfula, e aí eu escutava uma senhora cantando, né, hinos da harpa, né? E eu passava assim, nossa, como essa senhora canta feio. Aí eu falava, nossa, como essa senhora canta feio. E aí nunca imaginava que eu ia acabar indo para lá, né? Aí quando cheguei lá na igreja, lá no Para Cristo, na Rua Panfula, aí eu descobri quem era a irmã que cantava feio, a pastora Jaci. Aí depois eu falei com ela, a gente riu demais, né? Depois, mais tempo assim, eu conversei Vou com passar ela. aqui na porta do meu Aí eu falei, a senhora vai desculpar, mas eu tenho que revelar um segredo para a senhora, né? Aí a gente riu bastante, né? Mas aí lá a gente começou a servir ao Senhor novamente, né? E fomos, estamos aí na caminhada até hoje, né? Tá eu e minha esposa lá, né, servindo ao Senhor. E aí também nessa igreja começa a questão dessa vida, né, separada para os trabalhos, né? Aí com pouco tempo que eu estava congregando lá, eu fui separado ao diaconato. Aí passou mais um tempo, aí me separaram, fui separado ao presbitério. E aí foi essa ascensão ministerial, né? Que no meu entendimento faz parte da igreja na questão de organização, mas assim, para o meu ego isso não me acrescenta absolutamente nada. Eu tenho um bom entendimento de que todo o trabalho que você recebe dentro da igreja, dentro da comunidade, esse trabalho é tudo voltado para o reino de Deus. Eu tenho essa consciência do serviço, então eu nunca me coloquei como e sim, eu estou como servo, né? Então eu sempre me comportei desse jeito, eu sempre entendi dessa forma, né? Então essa ascensão que houve tão somente para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Eu estou a serviços, né? E aí, interessante, Vini, que na igreja lá, na Vila Joanisa, sempre teve uma escolinha bíblica, né? Eu vim de escolas bíblicas boas, na Assembleia de Deus a gente tinha uma escola bíblica boa, né? Até meus 17 anos eu frequentei escola bíblica e tudo mais, a gente tinha as escolas bíblicas de férias, né? A molecada saía de férias, né? Ia para o estudo, e aí tinha as gincanas, tinha estudo bíblico, tinha oração, né? Era bem bacana, né? E aí, quando eu voltei, né, a servir ao Senhor, lá no Mundo para Cristo, aí tinha uma sala de aula, né? Aí tinha o pastor Edson na época, e ele dava aula. Aí eu comecei a frequentar, que eu sempre gostei de estudar a Bíblia, mesmo no mundo, mas eu sempre tive temor ao Senhor, sempre respeitei, né? E mesmo estando afastado dos caminhos do Senhor, mas a gente sempre tinha contato com o Evangelho. Na casa do meu pai, lá onde eu morava, lá ainda solteiro, tinha um ponto de pregação na casa do meu pai, na casa do meu pai. Nos domingos de manhã, ele reunia as crianças da rua e do bairro que queriam lá, e tinha uma escola bíblica infantil dentro da minha casa. Legal. Reunindo mais ou menos umas 20, 30 crianças. Você não tinha muito pra onde correr, né? Não, a gente sempre estava em contato.
E vinham professores da igreja para dar aula para essas crianças. E meu pai fazia lanche, dava para a molecada, tudo era uma festa, né? Então isso tudo foi acrescentando na minha vida, e mesmo distante do Senhor, sempre temendo ao Senhor, sempre respeitando. E aí quando lá em Vila Joaniza, me reconciliei na escola bíblica, vamos estudar a Bíblia, né? Eu sempre gostei, então vamos estudar. Pastor Edson dava aula, aí depois do pastor Edson passou a dar aula o pastor Oldimar, que ele tinha vindo da congregacional, né, totalmente diferente de igrejas pentecostais, né? Ele é tradicionalista, tal, conservador, né? Aí foi congregar lá com a gente, também aí ministrando aula, uma aula boa de qualidade, né? Que ele tinha um bom conhecimento. E aí eu presbítero, né? Em Vila Joaniza, ajudando lá o bispo Francisco. Aí numa reunião lá em Santo Amaro, numa das reuniões regulares que a gente tem, eu precisava de 2 pastores para 2 igrejas do nosso ministério. Um pastor para Campo Limpo e um outro pastor para o Jardim Arpoador. E aí, o pastor presidente na época lá, usando aquele texto lá de Eliseu, né, onde fala para vender os gados fogo na carroça, né? Exato, Elias chama. E aí a pergunta foi, quem é que está disposto a vender os bois e tacar fogo na carroça? Eu estava lá, né? Eu era presbítero, não era pastor, né? Aí a pastora Jaci apontou para mim e falou assim, olha, ele está pronto. Eu falei assim, eu estou pronto? Aí ele falou assim, você está pronto. Aí eu falei, não estou pronto não, pastor. Eu falei assim, ó, fica quieto, pastor, o que é isso? Ele falou assim, não, o Alberto vai para Campo Limpo. Aí tinha um outro rapaz da nossa igreja também, o Reginaldo, que era presbítero, falou assim, o Reginaldo vai para o Arpoador. Contou logo os 2. Aí, sem entender nada, aí o pastor Campos, né, que era o presidente na época, falou assim, então tá, pastor Alberto assume Campo Limpo hoje. Já decidiu logo tudo. E o Reginaldo assume Arpoador hoje. Eu falei, e agora? Assumir o quê? Como, sabe? Eu falei, nossa, muito complicado essas coisas. Cheguei em casa, a Maria Helena não tinha ido na reunião. Para contar para ela. Cheguei em casa, a Maria Helena, me fizeram de pastor de um estalar de dedos, né? E eu vou dirigir a igreja de Campo Limpo. Eu falei assim, como assim? Eu falei, não sei não, não sei, sei, né? Falaram que é pra gente ir. Não, mas ninguém falou nada comigo e tal. Eu falei assim, vem comigo, né? Aí ficou aquele, né, negócio, falei, mas eu vou para Campo Limpo. Aí ele falou assim, eu cheguei lá, presbítero Alberto, em função de pastor, para assumir a igreja aqui. Me apresentou os obreiros, me apresentou a turma, me apresentou tudo. Eu caí de paraquedas na igreja de Campo Limpo. E aí, eu falei assim, Senhor, mas como é esse negócio? Explica para mim. Eu fazia o que eu sei, eu tinha que ir para um seminário, eu tinha que ter uma preparação. E a igreja de Campo Limpo já era a sede do ministério? Já era a sede do ministério, só que lá estava com problema, né? Problemas de igreja, né? Que todas as igrejas têm. Só que o problema lá estava um pouco mais sério, né? Tinha que afastar o pastor, problemas, né? Aí você caiu no meio desse... Caí no furacão, no olho do furacão, né? Foi uma experiência assim bem complicada para mim, né? Mas aí Deus deu graça. Eu fiquei lá 5 anos. 5 anos na igreja. Tive muitos problemas com obreiros, problemas com pessoas, relacionamento, desinteligências dentro da igreja, conflitos, brigas, né? Tudo por questões de orgulho de pessoas, orgulho humano, né? E eu perguntava para o Senhor, mas por que o Senhor me colocou aqui? Eu falei assim, como esse negócio? Eu não tinha que ter toda essa preparação para eu chegar aqui, assumir a igreja e tal. Aí, depois de um tempo, eu comecei a entender, quando Jesus foi chamar os apóstolos para serem apóstolos e seguir, ele não perguntou
perguntou se o camarada queria, né? Ele não fez um convite, pelo menos o texto bíblico fala que Jesus chamou, segue-me, né? Abandona a rede, larga o barco, os peixes que você pegou, larga aí e me segue. Aí, falei, tá bom, se é assim, então vamos, né? E fiquei 5 anos pastoreando a igreja de Campo Limpo. Foram 5 anos de muita experiência na minha vida, muita mesmo. E aí depois eu saí de Campo Limpo, nós abrimos uma congregação no Jardim Primavera, né? Ficamos mais um ano lá. E aí, nesse um ano que nós ficamos lá, eu e o pastor Edson, um grande amigo meu, aí eu tive um problema, né? Problema pessoal. E aí eu falei pro Edson, eu não vou estar mais na frente da igreja. Eu não quero estar mais à frente da igreja. Eu não tenho condições de estar na frente da igreja. Eu não posso falar de algo que eu não estou vivendo, eu não estou feliz com a vida que eu estou tendo. Então, eu estou sendo hipócrita de falar uma coisa e estar vivendo outra. Eu falei assim, então eu entrego as minhas funções e se você quiser tocar a igreja, você toca, a gente vai lá, conversa com o Bispo Marcos, aí já tinha trocado a presidência do ministério, o Bispo Marcos tinha assumido. Aí ele falou assim, eu também não estou muito contente com o andamento da igreja, tal, estou com alguns problemas a nível ministerial, então vamos fazer o seguinte, a gente entrega a igreja. Aí conversamos lá com o Bispo Marcos, ele entendeu bem, né, a situação, tudo que estava acontecendo. E aí fechou o ponto de pregação lá, né? A igreja já estava até, acho que já estava quase 30 membros na época, né? Aí a gente se despediu, fechamos. E foi um momento triste na minha vida, né? Porque aí eu também pedi para o Bispo Marcos para me desfiliar do ministério. E aí na época ele falou assim, mas você quer se desfiliar do ministério, você vai para algum outro? Eu falei assim, não vou congregar, não vou estar filiado em ministério nenhum. E aí aquele negócio, eu saí do ministério e não fui para lugar nenhum, fiquei em casa, estou desigrejado, o famoso desigrejado, né? E aí é um perigo, né? Fiquei 5 anos desigrejado, e nesses 5 anos, bastante tempo, e nesses 5 anos, eu vou dizer para você, eu vou ser bem sincero, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu abro meu coração aqui para as pessoas que ouvirem esse testemunho, vamos dizer assim, possa compreender e também, se estiver passando por algo parecido, busque na oração, busque ajuda, né? Porque eu, por decepções, eu abandonei o ministério, abandonei minha vida ministerial. E aí, aquele negócio, eu não abandonei Deus, só não estou congregando. Mas aí você acaba se distanciando. Aí já não era mais interessante estar na igreja. E eu fui me afastando, né? Fui me afastando. Chegar num ponto de que, quando eu percebi, eu praticamente já estava no mundo novamente, né? Com as mesmas práticas antigas. E andando com amigos antigos, né? Não que meus amigos são tudo gente boa, graças a Deus a gente teve problema com desvios de conduta, se envolver com drogas, crimes, não, nada disso. É só aquele negócio, né? Você está ali, você se reúne num lugar, você vai tomar uma cerveja, isso, aquilo outro, tal. Assim, digamos assim, uma vida social normal dos padrões do mundo. Sim. Né? Normal. Mas aí, tudo bem, não exagero, mas saí da igreja. E fiquei 5 anos nessa, 5 anos. E uma coisa interessante, Vini, nesses 5 anos, ninguém foi saber como é que eu estava, se eu estava precisando de alguma coisa. Minto, uma pessoa só teve
teve esse cuidado, né, o pastor Odimar. Ele já tinha saído do nosso ministério, tinha voltado para a igreja congregacional, tinha assumido uma igreja em Santo André, e na época até falou assim, olha, vem comigo, vem congregar comigo, você precisa vir comigo, falou assim, você vai... aí depois eu fui na igreja de Santo André, longe pra caramba, né? Muito longe. Aí eu falei, não, Santo André, não dá, né? Mas só o pastor Odimar. Aí os outros pastores, amigos, ninguém, né? Mas eu não culpo, também não tenho rancor por isso, não, nada. Acontece. Talvez Deus queria tratar de alguma forma comigo, sei lá, não sei. Mas é assim, os pastores que estão nas suas atividades, ele tem que ter uma percepção, uma visão de olhar para os seus membros, olhar para os seus obreiros, ter esse olhar crítico, né? Relacionamento. Exato. Mas aí tudo bem, né? E passaram-se aproximadamente 5 anos, o bispo Francisco foi lá em casa. Depois de muito tempo, o bispo Francisco foi lá em casa. Alberto, você tem que voltar. Aí eu falei, bispo, eu não sei se eu vou voltar para o mundo para Cristo. Ele falou assim, não, você tem que voltar para o mundo para Cristo. Aí eu falei, então você vai ter que me convencer, né? Aí eu falei assim, eu não, quem convence é o Espírito Santo. Mas você tem que voltar, seu lugar é lá, seu chamado é lá. Aí eu resisti um pouco ainda, mas aí algo foi muito interessante, cara, algo que me impactou muito, muito na minha decisão. Eu estava ali na Praça do Jardim Miriam, parado no semáforo dentro do meu carro, né? Aí passou um bêbado, um cara, acho que era mendigo, não sei. Ele parou bem em frente ao carro assim, né? Aí deu um jóia assim pra mim, um sorrisão, né? Um sorriso meio banguela, né? E o bicho bêbado. Aí falou assim, ô Vaso, eu te amo. E você tem que voltar pra minha presença. Aí eu peguei, dei um jóia pra ele, né? Assim, o cara tá bem louco, né, velho? Mas você sabe aquela voz não apagada da sua mente? Eu não via mais a pessoa, eu só escutava aquela voz do Espírito Santo, só aquela voz. Eu nem lembro para onde eu ia. Eu sei que eu fui, resolvi o que eu tinha que resolver. Voltei aquela semana inteira. E eu tinha falado com o bispo Francisco, falei assim, o senhor vai ter que me convencer para eu voltar, né? Aí eu falei assim, eu não, quem vai te convencer é o Espírito Santo. E aí aquela voz daquele bêbado não sai da minha cabeça. Eu falei, mas como pode, meu? O camarada todo zoado, o cara todo, né, largado, né, o mendigo. E aí aquele negócio, Deus usa quem ele quer, do jeito que ele quer. Nós temos textos bíblicos que falam que a mula de Balaão, né? Já pensou? A mula falou com você. Se a mula falou, por que pode falar? Aí eu voltei, graças a Deus, voltei, estou firme, eu louvo a Deus por isso, já tem bastante tempo isso aí. E assumi todos os meus compromissos com o Senhor, não à frente de uma igreja, mas como pastor auxiliar. Fui aceito no ministério, daí já fui inserido já no corpo organizacional do ministério. Fui secretário por um tempo, depois fui elevado à vice-presidência desse ministério para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não para minha honra, né? Para você ver, nem vestido de vice-presidente. É a roupa de vice-presidente, pô. É a roupa de vice-presidente. Né? Eu não visto a farda do clero, né? Então... E graças a Deus estou nessa caminhada aí, né, firme. Glória a Deus. Né, para a honra do Senhor Jesus Cristo. As lutas vêm, mas a gente... Com certeza. É bom ver o amor que Deus tem por nós, né, cara? Ver o Espírito Santo
agindo, indo nos buscar quando a gente não espera, Quando né? a gente não espera. O pastor falou, o Espírito Santo vai te convencer. É. Você não sabia como, Eu né? não sabia como. E o Espírito Santo, ele vem atrás de nós, ele nos busca, ele nos encontra, e é sempre assim, cara. Ele nos encontra e nos acha em lugares que a gente jamais imaginaria. Exatamente. E das formas mais improváveis, Com né? certeza. Né? Você espera vir um profeta, vir um, né? E Aí ele quando- vem e fala na folha de alguém E improvável. aí uma pessoa improvável chega, fala, e aquilo gera um impacto, né? Tipo assim, esse é o cara. É isso. Se atente à voz do Espírito Santo. Você que Exatamente. está assistindo esse vídeo, se atente à voz do Espírito Santo para ele te falar. Talvez seja através desse vídeo, talvez seja através de uma música que você vai estar ouvindo. Alguma pessoa vai te encontrar na rua. Se atente, porque Deus ele quer, Exatamente. ele nos quer, ele tem saudade de nós e ele quer nos encontrar. Então vamos corresponder a isso. Glória a Deus. E uma coisa bem legal, Vini, é você não se apegar a protocolos, né? Achar que vai Exatamente, não existe uma regra pra uma isso, né? pessoa importante, que vai vir um camarada elegante, uma mulher muito bem trajada, né? Não é nada disso. Deus, ele usa meios, né? Improváveis Exatamente. para fazer a vontade dele. Não existe regras e protocolos. Logicamente que tudo que emana de Deus é santo, é maravilhoso, mas é assim, muitas vezes a gente quer que Deus fale conosco da maneira que nós queremos. Exatamente, a gente prepara a gente tudo. prepara tudo, fala assim, eu estou aqui para ouvir Deus falar comigo. E aí fala assim, mano, não é desse jeito. Exatamente. Né? Aí ele remete à história de Davi. Davi, quando quer tirar a arca, quer transportar a arca para a cidade do rei, ele quer fazer de acordo com o coração dele, com o que ele achava. Mas Deus falou assim, não é do jeito que você quer, rei. É do jeito que tem que ser. A minha glória vai nas costas de homens santificados. Né? Então, assim, aí, graças a Deus por isso. E hoje eu tenho essa consciência e louvo a Deus. Glória a Deus. Está na presença O do senhor Senhor. falou que desde sempre o senhor sempre teve um amor pela palavra, um apreço, né? Mesmo quando estava longe, Sim. tinha aquele temor por Deus. Então, a paixão pelas escrituras sempre esteve aí. Quando que o senhor começou? O senhor hoje dá estudo bíblico, muitos ensinos, né? Estamos diante de um mestre aqui, galera. Mais um mestre que senta na nossa mesa aqui. É isso aí mesmo, não pode correr não, é mestre. Mais um mestre e que ensino. É um mestre sedento de aprender. Exatamente, esse é o mestre oficial. O mestre, como é que chama? O estudante que não se forma nunca. Sempre é pouco. O estudante sempre é pouco. buscando mais. Então, quando o senhor começou a se relacionar com isso mais profundamente, começou a passar esses conhecimentos, irmãos, tudo bíblico, essas coisas? Então, aí é assim, eu sempre gostei, tanto que eu não sou assim, um exímio pregador, né? De fazer um sermão, tal. Eu gosto sempre de estar orientando as pessoas dentro da palavra de Deus. E aí, como eu sempre estudei, como eu sempre estive dentro dessa situação de estudo da palavra do Senhor, aí nesse retorno meu para a igreja da Vila Joaniza, eu estava como pastor auxiliar e existe essa carência de você ensinar a palavra do Senhor. Ao longo do tempo, como eu já estou na estrada e servindo ao Senhor já há algum tempo, é muito comum, principalmente das igrejas pentecostais, neopentecostal, não todas, algumas. A gente pode tirar algumas igrejas pentecostais, tem a maior, que é a Igreja Assembleia de Deus, eles têm uma escola bíblica muito boa mesmo, nota 10. Mas as igrejas menores, os ministérios menores, parece que eles não sentem essa necessidade. Eu não sei a por quê. profundidade do estudo, né? Não tem. E é comum você ver muitas pessoas dentro dessas igrejas dizer que não há necessidade de estudar a Bíblia, porque a palavra ela é revelada e o Espírito Santo revela, e aí eu não preciso de ter conhecimento. Eu já vi várias pessoas falam assim, não, o que eu sei da Bíblia já é o suficiente, já para eu ir para o céu.
Você entendeu? Então tem muito dessas palavras, muito dessa fala. Daí vão lá naquele texto e falam, uma letra mata, né? Então eu vou estudar para quê? Porque se a letra mata, eu vou ficar só no espírito. E na verdade a gente sabe que não é, porque a Bíblia mesmo no livro de Apocalipse vai dizer, assim, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que medita, e bem-aventurado aquele que guarda a palavra dessa profecia. Então, o bem-aventurado que lê, você está fazendo o quê? Você está ali estudando. Meditar, o que é? Você estudando e guardando no seu coração, né? E praticando e colocando em prática aquilo. Tudo Então, isso é conhecer a Deus, né? exatamente. Então eu acho super necessário você estudar a Bíblia. E aí, como existe essa carência muito grande, não só na igreja da Vila Joaniza, mas em todo o nosso ministério, né, do mundo para Cristo, porque ele segue esse veio. Eu acho que veio lá de trás essa ideia, né? E tinha uma escolinha teológica lá, não é teológica, um estudozinho que o pastor Campos dava para os obreiros de uma forma separada, mas era algo bem básico, né? Bem básico mesmo, né? E aí, eu estava lá na igreja, eu via os irmãos lá falando os negócios da Bíblia, fala aqui, fala ali. Quando eu falo desculpa. Quando eu falo os negócios da Bíblia, é assim, falar sem conhecimento, né? Texto fora de contexto. Aí surge o perigo das heresias, né? Exatamente. Aí aquilo começou a me preocupar. Eu falei assim, não, eu vou ter que fazer um trabalho aqui na igreja, né? Como tinha antigamente, eu falei assim, eu tenho que resgatar esse trabalho aqui. E aí eu propus de montar essa sala, né? Essa sala lá na igreja. Muita resistência. Sempre uma luta. Aí o bispo Francisco jubilou, entrou o pastor Murilo, né? E aí o pastor Murilo chegou, não, vai ter escola sim, vamos estudar. Aí ele pegou e falou assim, Vai agora há pouco tempo. Foi, não faz muito tempo não, coisa de 2 anos. Aí ele obrigou que obreiros e mocidade tinha que participar eu falei assim, olha, falei para ele, Murilo, essa questão da obrigação, eu não gosto, porque as coisas de Deus tem que ser espontâneo. Né? Eu acho que a pessoa tem que ter sede. Assim, aqueles que tiverem sede, eles vão vir. E aí depois a gente vai fazendo esse trabalho. Esse trabalho que a gente vai desenvolvendo, então é um trabalho de multiplicação. Então essas pessoas que têm sede serão os multiplicadores. Vai durar quanto tempo? Vai demorar o quê? 1 ano, 2, 10? Não importa. O que importa é a gente estar trabalhando. Né? E uma coisa, Vini, eu sou um camarada com muita paciência. É tipo aquela água mole na pedra dura, tanto liga até que fura. É mais ou menos isso aí. Eu sou um camarada mais ou menos assim, eu sigo essa linha de raciocínio. Eu não desisto fácil assim, de um propósito. Eu quando tenho um propósito, assim, eu trabalho. E vai demorar 10 anos para dar resultado? Amém. Vamos ficar 10 anos aqui, né? Ah, você está malhando ferro frio, não importa, mas um dia ele vai ceder. Né? Então começou assim. Aí nós montamos essa sala, né? E essa sala é bem bacana, a sala de aula. É mais jovem mesmo que participa, né? Os irmãos mais maduros da nossa igreja ainda estão seguindo aquela linha. Não, mas eu já sei. Teve um irmão lá na igreja, lá, né? Ele não está congregando mais lá, não, ele saiu. Foi para um outro ministério. Eu falei assim, não, eu vou estudar a Bíblia, não, eu já sei de tudo. Parabéns para ele. Aí eu falei, caramba, sério? Aí eu falei assim, poxa, então eu tenho que andar com o senhor, porque eu não sei de nada. Eu estudo, cada vez que eu estudo, falta sempre mais. Ele, não, você pode comentar de qualquer assunto da Bíblia que eu te falo. Aí eu falei, puxa vida, cara. Vamos falar sobre soberba. Aí eu falei, puxa vida, eu não sabia disso. Aí depois ele acabou indo embora e tal. Mas é assim, esses problemas. E aí a gente está com essa sala lá, graças a Deus.
E essa sala, eu não sigo uma cartilha, tá? Eu não tenho uma revista, eu não tenho uma cartilha. A gente aborda assuntos esporádicos, daquilo que a gente acha que é importante, e aí a gente vai, à medida que a gente vai estudando, vai surgindo assuntos, e eu creio muito naquilo que emana de Deus. Deus trabalha dentro das necessidades, né? Então, assim como os dons é de acordo com a necessidade, né, que é a oferta dos dons, né? Nós também. Eu creio que esses temas que a gente aborda dentro da nossa sala de aula de acordo com as nossas necessidades local, pontual, e ali, graças a Deus, a gente tem evoluído bastante, a gente tem conversado muito, e é uma aula bem interativa. Legal, dinâmica. Dinâmica, a classe participa, lógico que eu tenho que modernizar mais ainda para se tornar Galera mais mais atrativo. nova, mais jovem. Mas mesmo assim, tá indo, tá bênção. De vez em quando eles me colocam em cada enrascada lá, rapaz, faz umas perguntas, né? E eu falo assim, gente, calma aí, né? Assim, vamos devagar, né? Assim, vamos anotando aí, depois a gente aborda os assuntos, né? Mas é bem bacana a aula. E dentro desse tema, a próxima pergunta é até mais ou menos isso aí. A maior dificuldade, você acha que é realmente essa resistência? Ou ainda tem alguns outros pontos que você acha que essas dificuldades de passar esse conhecimento ainda afluem bastante? Vamos pela história da escola bíblica. A escola bíblica ela surge lá por volta do final do século XVII, na Inglaterra. As igrejas sentiu essa necessidade dessa escola bíblica. Então, a escola bíblica, o senhor fala esse ensino local, né? Sim, o ensino da Bíblia, digamos assim, né? Você formar ali passar esse conteúdo para as pessoas, para que eles também tivessem ali e fossem catequizados, né? O catecismo você vai passar para a sua comunidade tudo aquilo que você traz como os seus dogmas, como as suas regras, como os seus doutrinamentos bíblicos, né? Então aquilo inserir para os membros da igreja, inserir a palavra do Senhor, né? Estudando a Bíblia num todo. Então isso não tinha na escola, não tinha nas igrejas, final do século XVII, e aí surge na Inglaterra a escola bíblica dominical, né? Então, aí tem um repórter, o camarada era um jornalista, presbiteriano, e ele vê esse chamado, ele tem esse chamado, e ele forma uma escola, porque antigamente os ensinamentos eram feitos nos lares, né? Sim. Então quem comandava tudo era o pai, né? O pai que falava da Bíblia e tal, mas só que a sociedade estava muito violenta, né? Muito disperso. Os jovens na época eles estavam bem assim ociosos, digamos, né? Então existia também muito na parte do trabalho escravo. Era uma sociedade meio conturbada, meio bagunçada na época. E aí esse jornalista ele pega e cria uma escola. E aí ele vai dar aula aos domingos para crianças e jovens dessas comunidades cristãs e também o pessoal dos bairros. E em poucos anos que implantou essa escola, tinha mais de 200 mil alunos já espalhados por todas as igrejas na Inglaterra. Acho que coisa de uns 10 anos, mais ou menos. E aí teve a necessidade de voluntariados, pessoas vocacionadas para isso, para transmitir as verdades bíblicas para a pessoa, e também inserir na sociedade bons costumes, educação cívica, moral e cívica. É bacana isso aí. Então, eles não só trouxeram a Bíblia como fonte. Exatamente. E aí, através dessa fonte de ensinamento bíblico que emana de Deus, então disse que diminuiu a criminalidade, os jovens passaram a se comportar de uma forma melhor, né, mais ordeira. A sociedade se organizou melhor, os bairros violentos deixaram de ser violentos, a criminalidade diminuiu. Então aí onde chega a palavra do Senhor, onde
onde Deus ele se faz presente, né? A transformação. Impressionante como aconteceu muita coisa na Inglaterra, né? Exatamente. Nessa época aí, o quanto a Inglaterra foi transformada e tocada pelo poder de Deus, né, cara? Isso é algo que é impressionante, cara. Sim, Se vê a história da igreja, a gente olha para esses caras e fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? 200 anos depois da Reforma, então lá na Inglaterra mesmo, aí tem John Wesley, George Whitefield, George Whitefield. Aí é um Então, negócio ali na Inglaterra eles têm como se houve um avivamento, né? E esses camaradas, né, inspirados por Deus, então eles transformam a sociedade através da pregação, através da palavra do Senhor, né? E aí depois, em 1820, mais ou menos, chega aqui no Brasil um casal de missionários ingleses, né? Eu não vou saber o nome deles. O nome da missionária, da esposa do missionário era Sara. Né? Eu lembro bem porque é o nome da minha filha, né? Parece que em 1924 eles chegaram e também montaram uma escola bíblica. 1824. Né? Eles montaram também, vieram para o Brasil como missionários. Eles eram da igreja congregacional, vieram para o Rio de Janeiro e lá no Rio de Janeiro eles montaram essa escola bíblica, né? Também já com todo o material que vinha da Inglaterra, né? E passaram-se alguns anos, eles fizeram um encontro de líderes de escolas bíblicas no Brasil e fizeram também uma organização de escolas bíblicas no Brasil, acho que foi a primeira aqui no Brasil. E aí veio, ao longo do tempo, todo esse ensinamento da palavra do Senhor. Chegando até nós. E é fundamental então, você estudar a Bíblia. É fundamental, porque através do estudo da Bíblia, você passa a ter o conhecimento de Deus e das coisas de Deus, e você abandona as práticas você tem aquela consciência, você sabe o que é certo e o que é errado perante a palavra de Deus, né? Você vai falar, meu, isso aqui tá certo, isso aqui eu tenho que parar. Por quê? Porque você sabe, você conhece, né? Salmo 119 fala isso, né? Como é que pode lá o jovem guardar o seu caminho? Guardando a palavra no coração. A grande dificuldade, que é a pergunta, né, é justamente isso, esse comodismo, eu acho, das igrejas, de algumas igrejas, digamos assim, da grande maioria das igrejas. Eu acho que, não é fazendo uma crítica, mas a partir do momento em que você abandonou a escola bíblica, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, essa percepção, tá? Todas as igrejas no mundo todo estão tendo essa percepção. Então, a partir do momento em que a escola bíblica saiu de dentro das igrejas, começou a confusão, começou a vir o quê? A prática de heresias. Por quê? Você perdeu a mão, você jogou a bússola fora. E você você criou uma teologia própria. Aí é onde entra todas essas teologias novas do neopentecostalismo, onde a gente vê muitas aberrações que eu digo. Começa o negócio de anel, de óleo. Sim, começa todo esse negócio. Eu estava vendo uma fala hoje do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala justamente a respeito disso. A partir do momento em que você abandonou a Bíblia, aí é onde você vai achar que o poder de Deus está associado a um copo com água, né? A um óleo que veio de Israel, ou qualquer outra coisa, um pano qualquer, o suor de uma pessoa, né? Então, isso tudo não é bíblico, isso é heresia. E o que a gente observa hoje? Que muitas igrejas perderam a mão. Então, existe hoje o que? Um secretismo religioso muito grande dentro das igrejas ditas cristãs evangélicas. Né? E isso é uma outra coisa também que tem atrapalhado muito, né? Essa divulgação dessa escola, porque eles vêm forte, eles vêm pesado. Por quê? Porque eles vendem aquilo que você quer. Exatamente. É um evangelho fácil, um evangelho de superfície. Vontade humana. Né? Exatamente, vontade humana. Não, mas Jesus falou que você tem que
ter vida abundante aqui e tal. Mas que vida abundante é essa que Jesus fala? A vida abundante que ele fala é da presença dele, não é você Rico. ser rico com as riquezas. Uma coisa que eu sempre digo, Vinícius, é assim, quanto mais energia você coloca nas coisas da terra, mais terreno você fica. Quando você se aplica às coisas de Deus, mais próximo de Deus você está, né? Mais espiritual. E é assim, e às vezes eu tenho uma fala dura lá na igreja, eu tenho uma frase que fala, Jesus, eu ouvi em algum lugar aí, eu peguei para mim, Jesus trata com severidades assuntos sérios. Então, todos os assuntos sérios, assuntos que levam à morte da pessoa, a morte espiritual, a perda da salvação, Jesus sempre tratou com palavras duras. Sempre tratou com palavras duras. Então, palavras duras para assuntos severos, assuntos que pode te prejudicar a sua alma. Né? Exatamente. Então, eu trago isso sempre nas minhas mensagens, sempre coloco. Né? Eu falo assim, gente, se não for pela palavra, não abrace outra coisa. Exato. Não abrace. E não se conforme, né? Exato. Eu falo assim, não pegue essas práticas para você. Por quê? Porque a Bíblia é bem clara. Tudo aquilo que você ajunta de tesouro aqui na terra, vai ficar na terra. E você vai estar tão enrolado com os seus tesouros que você vai acabar ficando junto com eles aqui. E assim, e aí, como é que fica? Né? O dia que a trombeta tocar, você fala assim, oh, legal, Jesus veio, eu vou para o céu. E Jesus fala assim, não te conheço. É complicado. Mas isso aí já é um recado para a igreja brasileira, né? Já é um recado que... Você que está assistindo, é um recado para você. Prepara o corte aí, que agora é recado diretamente para a igreja. Porque é o seguinte, cara, você precisa ser inconformado. Exatamente. Você precisa ser inconformado na vida cristã. Você precisa olhar assim e falar, Deus, eu quero mais, eu não quero só isso. Aí você viveu aqui, mas tá bom aqui, eu vou pro culto domingo, eu vou pro culto quarta, passo 2 horas. Não tá bom. Não é uma confraria de amigos. Não, eu quero mais de Deus, mais, eu quero aprender dele. Isso aqui é uma fonte inesgotável, cara. A gente lê. Então, não dá. Então, você não se conformar, você vai perceber que você vai precisar aprender mais isso. E aí você vai para a escola do pastor Alberto e ele vai te ajudar lá a você aprender e conhecer a Deus. E é isso. O que eu puder ajudar, eu faço de bom grado. E depois outra, eu falando do amor de Jesus Cristo, eu ensinando a palavra do Senhor, então automaticamente eu também estou aprendendo, estou me abastecendo. Né? Então eu falo assim, olha, tudo que vocês trazem como provocação, assim, para mim, eu recebo sempre de bom grado, porque isso aí vai sempre me instigar em sempre estar buscando mais, procurando mais conhecimento de Deus, mais estar próximo de Deus, mais revelações da palavra do Senhor, né? Tudo baseado dentro da palavra. A minha vida é pautada na Bíblia, não tenho outro doutrinamento, não tenho. Não adianta você chegar para mim e falar assim, Alberto, mas assim, o que você acha disso? Manual de fé, né? Fala assim, não, se não tiver no texto bíblico, no contexto, não vem. Uma experiência que eu tive, eu nunca tive ido orar no monte, nunca. Sempre fui meio... esses negócios assim eu fico meio, né? Por que eu tenho que orar no monte? Os porquês são bem importantes. Exato, por quê? Vamos fazer isso, por que eu tenho que fazer isso? Né? Então eu sempre questiono. Né? Às vezes eu não questiono a pessoa, mas eu questiono a mim. Né? Aí eu sempre digo, você tem que orar no monte, você tem que ir no monte. Eu falo assim, por que eu tenho que ir no monte? Porque Jesus orava no monte. no Monte das Oliveiras. Eu falei, eu falo assim, mas sim, Jesus quando ele queria ter um momento sozinho, às vezes sempre cercado de muitas pessoas, tal, então ele ia no monte orar, para ter um particular com Deus. Então, tudo bem, legal. Não tenho nada contra quem vai, não tenho. Né? Se a pessoa se sente bem, se ela tem uma experiência ali e tal, uma experiência pessoal, amém. Eu só não acho que você tem que fazer daquilo uma liturgia, tem que fazer daquilo um culto. Né? Fazer aquilo se não for aqui, exato, não acontece. O misticismo. Aí vai lá naquela história da mulher samaritana, uns falam que tem que adorar o Senhor no Monte de Gerizim, outros falam que tem que gerar em Israel. Aí você diz aonde? Espírito em verdade. Espírito em verdade. Então eu vou muito dentro desse texto. Então, mas quem vai no monte, amém. Mas que isso não seja o seu ponto de contato. Exato. Esse é o grande problema. São os pontos de contato que a gente cria.
E aí a gente anula o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus não rasgou o véu lá no Exato. templo para você ter um contato Acesso direto, direto. acesso direto. Por que eu tenho que criar pontos de contato? Esse é o meu problema. Aí nós fomos orar lá no monte. Aí eu fui lá e tal. Aí antes de eu ir orar no monte, eu orei em casa. Eu falei assim, Senhor, eu vou lá no monte. Eu falei assim, mas eu não quero ver coisas, não. Eu quero me derramar na tua presença, só isso. Só isso. Eu não quero ver nada. É porque o pessoal vai no monte e vê um monte de coisa, né? Eu falo assim, eu não vou para o monte para ver nada. Eu quero só ir lá e orar, falar com o Senhor. Aí a gente está orando lá, legal, tá gostoso. Uma experiência muito bacana. Quem não foi, quiser ir, vai, né? É legal, mas com essa mente. Discernimento, né? Com esse discernimento. Ir lá para orar ao Senhor. Tem um relacionamento diferente, legal. Você sair. Igual o monte, eu já fui, acho que eu fui 2 vezes no monte. A diferença é que você consegue um momento ali meio em secreto, daquilo que Deus Exato, fala, ó, você é. entra no seu quarto, fecha a porta e ora a Deus em É. secreto. Um momento reservado, Exatamente. que você, em qualquer outro lugar que você estivesse orando sozinho, você conseguiria fazer a mesma coisa. Exatamente. Então, é isso, nada demais. Agora, fazer igual a gente falou, transformar aquilo num altar, No altar não. aí já é místico Aí demais. a gente estava lá no monte, aí a gente já estava para vir embora. Aí um amigo nosso lá chegou e falou assim, ô pastor Alberto, vem aqui ver o negócio. Aí eu fui lá, né? Eu falei assim, você tá vendo esses gravetos aqui? Todo mundo fala desses gravetos. Aí eu falei assim, eu tô vendo. gravetinhos. Eu falei assim, tô vendo. Ele falou assim, o que ele tá? Eu falei assim, ele tá aceso, né? Aí ele, ô glória, tá aceso, isso é a presença do Senhor. Aí eu peguei e falei, eu peguei o graveto, coloquei na mão e realmente estava aceso. Parecia um neon, né? Eu olhei o graveto e falei assim, rapaz, não é que acende mesmo? Aí eu peguei, quebrei o graveto tudinho, então, aí apagou, né? Aí eu falei pro rapaz, eu falei assim, mas apagou o graveto. Ele, rapaz, deixa de ser cru, né? Aí ó, tem mais graveto fumegando aqui, aí pegou, me deu mais uns gravetos, né? Tava tudo aceso, né? Aí eu fiquei cabreiro, né? Eu falei, caramba, não é que os gravetos estão acesos mesmo? E tudo bem, né? Aí eu acendi o celular assim e ele apagava. Apagava o celular, passava um pouquinho e acendia de novo. Eu falei, amém. Tudo bem, não vamos duvidar de nada, até a gente descobrir, né? Aí eu tinha orado para o Senhor porque eu não queria ver coisas, eu queria sentir, né? Aí cheguei em casa, no dia seguinte fui lá pesquisar, né? Gravetos que ficam incandescentes, né? Processo químico, natural, de fungos que leva o material ao estado de decomposição. É comum, ainda mais em ambientes mais úmidos, eles aparecem com mais intensidade. É um processo comum, aquilo de fungos que faz o processo da decomposição da madeira, né? E assim, não só isso, mas também cogumelos, né, acendem dentro do mato à noite. Você acha que é um fecho de luz, mas não é um cogumelo também, faz parte do corpo dele. Então, assim, não tem nada de místico, é científico, é coisa. Aí eu falei, Jesus, então essas coisas, por isso que eu digo assim, gente, não é que eu sou cético, não, você é cético, você é cru, você não crê. Olha, se Deus é capaz de acender um graveto, eu posso ver a manifestação do poder de Deus num graveto, eu vejo ela muito mais numa vida transformada. Exatamente. Você entendeu? Então é esse que é o grande problema hoje das igrejas, ô Vini. Você quer ver algo de espetaculoso? Atrás de experiência, né? Exatamente. Mas não percebe o grande amor de Deus e o grande cuidado e o grande carinho que Ele tem para conosco. E aí a gente se apega nas figuras, e o apóstolo Paulo falou muito a respeito disso. Falou assim, vocês vão para o monte para ver o quê? Né? Para ver os fogos, os raios, os trovões. Assim, os animais chegam no monte e morrem. Assim, o que tem de engraçado nisso? Né? Então, volte o seu coração para o Senhor. Então, o meu martelo é esse, é de pregar a palavra do Senhor na sua forma simples, na
sua forma Do jeito que original, ela é. do jeito que ela é, sem fantasias, A porque Bíblia explica a Bíblia. exatamente a Bíblia explica a Bíblia. Cristianismo puro e simples do C.S. Lewis. Cara, isso é maravilhoso. Quem A não Bíblia é leu, lê. maravilhosa. Isso aí é meu, É. tá na minha filha. Lê, é Tô muito meio bacana. negligente na leitura, mas eu vou voltar a Deus. Em nome de Jesus. Eu também dei uma paradinha aí, que eu tava lendo demais, tava ficando meio doido aí. Mas é bom. Não é bom. O conhecimento, cara, ele liberta a gente de muitas coisas. Muitas coisas. E eu costumo falar com a galera que eu converso bastante, por exemplo, a história da igreja cristã, por si só, ela já nos impulsiona demais, cara. Exato. Meu, quando você lê, e eu conheci a história há pouco tempo também, você fala, meu Deus, eu faço tão pouco. E talvez, por a gente não conhecer a história da igreja cristã, a gente acha que Deus nasceu no ano junto com a gente. Pois é. A gente acha que Deus nasceu no mesmo ano que a gente, tem a data lá na RG de Deus lá, no mesmo ano que você. Aí a gente começa a adaptar o Deus ao que a gente vive ali, cara. Aí você olha para a história e fala, não é assim, meu. Olha o tanto de coisa que aconteceu. Você começa a ter uma visão mais ampla, e você começa a conhecer. E você vê que o que é praticado hoje de bom e de ruim, principalmente o de ruim, as heresias, não são novas. São as velhas heresias de lá atrás, que volta. Satanás não é criativo. Ele vai, de geração em geração, ele vai lá e coloca de novo a mesma Ele é coisa. insistente dentro daquilo que foi criado. Daquilo que ele criou. Ele vai colocando. Ele vai colocando. Vai sempre passando a os mesma tempos e coisa. sempre a mesma coisa. E aí a gente não se atenta a isso. E quando a gente molda a Jesus aos nossos padrões, nós apequenamos a Deus. Exato. E isso é terrível. Nós estamos servindo quem? É um Deus tão minúsculo. Né? E outra coisa também que me traz muito assim é todo esse clero, né? Toda essa é o homem importante. Tem um vídeo do pastor importante que ele chega numa Mercedes, né? Já vi isso. Aí o Uber vai lá, abre a porta, o camarada desce, né? E aí aquele povo seguindo ele e tal. Gente, aí eu falo assim, puxa vida, eu falo assim, Jesus Cristo, será que Jesus Cristo, o que ele pensa, Jesus quando foi preso, o pessoal não sabia quem era, ele era tão parecido com todo mundo, que tinha que identificar Jesus Cristo. Exato. E aí esses homens, né, que se sentem tão importantes, mas viu, Vini, eu tinha um senso crítico muito forte, mas eu estou pedindo para Deus me quebrar isso aí, porque acaba também gerando alguma coisa dentro de mim que não é legal, né? Então, assim, Deus vai tratar com cada um, mas eu oro por essas pessoas. É o nosso papel, né? Que a gente pode fazer. Eu tô aprendendo a deixar de ser crítico e passar a orar mais por essas pessoas, pedir para que Deus dê graça e sabedoria, né? E para mim também, que eu preciso muito. Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí. Eu queria que o senhor tentasse, né, muitos anos de cristianismo, se o senhor tem alguma experiência, teve alguma experiência com Deus nessa caminhada que você fala, meu, essa foi uma experiência marcante, eu gostaria de compartilhar. Tenho uma experiência marcante. Isso é algo que eu não consigo esquecer, né? Não consigo esquecer. Uma vez eu estava indo para o trabalho, eu pegava um trecho de rodovia, pegava ali a Anchieta, trabalhava lá no Batistini, um bairro de São Bernardo. E eu saí de casa estava um dia meio frio, né? Então eu fechei a porta, fechei os vidros do carro, tinha um Fiat Uno, né? Eu fechei a porta fechei os vidros do carro, tudo. E aí eu tô ali, quando eu saí aqui de casa, tô chegando ali em Diadema, né? Eu cortava os caminhos para pegar a Anchieta, mais lá na frente. E sabe, você sentia assim uma paz. Eu não consigo explicar o que era. Mas assim, você começa a entrar num estado de relaxamento e uma paz, uma tranquilidade. A sensação que eu sentia era de eu estar desocupando o meu corpo, assim, né? E uma alegria muito profunda no meu coração. E aí eu comecei a chorar, dirigindo o carro e chorando. E eu não sabia explicar o que eu também não sabia dizer por que eu estava chorando nem nada. Aí eu fui, aí chegou o trecho de rodovia, peguei a Anchieta e eu estou ali dirigindo o carro aqui, eu fui até para a faixa
né, da direita para chorar, Para ficar mais devagarzinho. e ali glorificando ao Senhor e chorando e glorificando ao Senhor. Aquela sensação gostosa, né? Uma paz, um conforto tão grande. Algo assim que foi uma experiência assim, inexplicável. Não tem como eu dizer para você o que é a sensação que é. Eu estava consciente, estava tudo. Eu não perdi meus sensos, não perdi nada, tanto que eu estava dirigindo um carro. Mas aquela presença era tão gloriosa, né, que parecia que o meu carro flutuava, né, na rodovia, assim. E eu ali glorificando ao Senhor, orando. E passou poucos dias depois, né, meu pai faleceu. Né, meu pai faleceu. E 2 anos depois, meu irmão faleceu, o mais velho. Né? Meu pai teve um infarto fulminante, ele estava em Santo Amaro, morreu na rua. Né? O Senhor chamou ele assim, um estalar de dedos. Né? E aí depois, 2 anos depois, não, 2 anos depois não foi meu irmão, foi meu tio, um tio muito querido. Um tio muito querido mesmo, né? Era o caçula do irmão do meu pai. Né? Faleceu também. Um tio que a gente amava muito, né, assim. E aí depois, 2 anos depois, meu irmão faleceu. Então foram 3 pessoas importantíssimas, muito próximo um do outro, que faleceram. No prazo de 6 anos, nós tivemos 3 perdas importantes na nossa família. Né? E aí depois desse tempo todo eu consegui perceber tudo isso, porque meu pai é uma pessoa fundamental na nossa família. Como eu disse lá no começo, meu pai foi um camarada espetacular. Hoje eu trabalho numa empresa, os meus patrões são meus amigos de infância. Né? E era legal que a gente era pequenininho, pivetes, ia para a igreja lá, e eles ficavam lá na casa dele, irmão, a paz do Senhor, e aí, vai levar dinheiro pro pastor? E, nossa, eles enchiam, né? Tiravam o saco, enchiam o saco mesmo, né? Riam da gente. E aí eu ficava com vergonha, né? E, rapaz, hoje esses camaradas, né? Eles são os meus patrões e todos eles, os 3, são servos de Deus, pastores. Capô capiadinha. Se vai assistir esse vídeo aí... Eles são da Igreja Batista, né? Meu, mas que pessoas espetaculares. E eles testificam da pessoa do meu pai. Não é eu que falo do meu pai. Meu pai foi um exemplo de vida maravilhoso. Minha mãe, mulher de oração. Minha mãe tinha marcas no joelho de tanto orar pela família. E meu pai pela palavra. Boa parte da minha família, por parte do meu pai, são cristãos. Uma grande parcela mesmo. E o grande missionário foi meu pai. Meu pai, quando se converteu, se tornou o evangelista da família. E através da vida dele, depois de um outro primo meu, pastor Adão, né, da Igreja da Assembleia de Deus Wesleyana, aqui no Jardim São José, na Vila São José, meu pai e esse meu primo Adão, eles ganharam muitas almas para Cristo, né, dentro da nossa família, levando o evangelho. Aí ele se converteu, minhas tias, meus primos, um monte de primos crentes. Lá veio um monte, e eles sempre ali, né? E uma coisa uma referência do meu pai, trazendo a memória novamente. Meu pai se chateava um dia que ele não ganhava uma alma para Cristo. Chegava a passar lá, pai, você está triste por quê? Que foi? Rapaz, povo do coração, eu não ganhei uma alma para Cristo hoje, mas é a fome, todo perdido. Nossa, é assim. Então essas experiências, essas coisas que marcam a nossa vida. Então, o conforto de Deus, o cuidado de Deus, esses algo inexplicáveis, essas coisas que a gente não consegue dimensionar. Então, isso marcou muito na minha vida, muito, porque Deus tinha o plano dele. E ele nos preparou, me confortou, porque para mim eram pessoas importantíssimas, mas Deus me deu esse consolo, me deu. Então, e uma outra vez Deus falando no meu coração, lá na igreja de Campo Limpo, eu orando, estava sozinho na igreja, eu deitei assim, né, eu comecei a orar,
Aí ele tinha, o púlpito era alto assim, então ajoelhado dava a altura do peito, assim, eu peguei, tipo, deitei ali. E aí eu já não tinha mais o que falar, né? Eu estava bem aflito. E aí, sabe que você ouvir a voz de Deus, você não ouve, você sente. Nossa, foi tremendo também. Algo que, tipo, assim, ó, tremia, assim, né? Você sentia aquela presença maravilhosa e Deus confortando, consolando e falando com você. São coisas que, meu, é experiência, isso aí é pessoal, né? É pessoal. E é gostoso. Se você não teve, busque, um dia você vai Busque, vai ter, que é maravilhoso. Galera, sensacional a vida do pastor Alberto. Pastor, eu quero te agradecer. Muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Um abraço a você e sua família. Foi um tempo muito produtivo, de muito aprendizado. Eu que agradeço. E é isso. Vamos estudar, galera. Você viu, né? Vai estudar. Vamos estudar, vamos aprender de Jesus. Pode falar. É exatamente uma coisa que eu sempre digo, e quero deixar marcado, né? É que estudem a palavra do Senhor, estudem a Bíblia, né? Busquem conhecimento do Senhor, porque a Bíblia é a fonte de toda a sabedoria. Não existe ciência humana, não existe nada que supere a Bíblia Sagrada. Tudo está aqui, todo o conteúdo de sabedoria está na Bíblia. Então, busque cada vez mais aos mestres, aos pastores que são mestres, aos professores de EBDs. Não desistam, não desistam. O mundo está dizendo para que a gente pare, para que não há necessidade, não precisa disso. Por que se aplicar ao estudo? Né? Não precisa. E os professores de EBDs, os mestres, cada vez mais, né, eu oro e peço que o Senhor faça com que surjam muitos outros usados pelo Senhor para continuar levando a palavra verdadeira, genuína, pura e simples, sem marabalismo. O que está na Bíblia é o suficiente. Não precisa de acrescentar absolutamente mais nada. Está completo. De Gênesis a Apocalipse. Exatamente. Está completo. Exatamente. Você que está assistindo esse vídeo e você sente que você tem essa vocação para o ministério de mestre, corresponda a isso, galera. Corresponda. Vai estudar e comece a trabalhar. Se você tem facilidade, comece a ensinar pessoas, porque você vai ser importantíssimo na próxima estação que Deus está preparando, que é de trazer essa igreja ao entendimento bíblico. Muito obrigado se você chegou até aqui. Um abraço a todos vocês e você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Posso te dar um presentinho? Qual? Vou pegar ali, pode ser? Claro. Não vai cortar não? Não corta não, espera aí. Créditos, pós-créditos, hein? Pós-créditos. Faz surpresa, hein, bicho? Ó. Rapaz! Ó, ao vivo pra vocês, hein? Pós-créditos. A produção gosta, hein? Deus abençoe. Obrigado, não é pra produção não, é só pra produção. Isso Muito aí obrigado. pra dividir com a turma aí, né? Se eu soubesse que ia ter mais gente que trazer um para cada um. Não, tem bastante. Mas da outra vez eu trago. Obrigadão, gente. Amém. Fica com Deus. Obrigado, ganhamos até chocolate. Deus abençoe, galera.